Olá, meu nome é Cristina Teres e hoje nós estamos no capítulo 10 do livro O Poder dos Pais que Oram. E o resumo do dia tem o título Sendo a Pessoa que Deus Criou. Conheço um homem que abriu mão de um salário alto como engenheiro de uma grande empresa para se tornar mecânico de automóveis. Ele tomou essa decisão porque preferia consertar carros a fazer qualquer outra coisa na vida. Além de ser o melhor mecânico da cidade, ele era também uma pessoa muito feliz e realizada. Eu conheço também outro homem que se recusou a aceitar o chamado de Deus para ser pastor, porque ele desejava ser um empresário bem-sucedido. Ele acabou se divorciando e perdendo a família, sofreu com a morte do filho mais novo e dissipou a vida em tristezas e perdas. Como seria diferente se ele tivesse tido pais de orações ou outra pessoa para ajudar ele a entender quem Deus gostaria que ele fosse? Sem saber para que Deus nos criou, tentando ser o que não somos ou desejando ser outra pessoa, seremos levados a uma vida de sofrimento, frustração e fracasso. Vemos exemplos disso em adultos que trabalham em empregos que detestam, têm uma vida infeliz e sempre estão além das suas expectativas. E, por certo, em algum ponto da vida, esses indivíduos, essas pessoas, estarão crendo numa grande mentira. Não é bom ser como sou, preciso ser outra pessoa. Talvez eles jamais tenham sido encorajados a reconhecer os talentos e a potencialidade que Deus lhes deu. Certamente não compreenderam quem Deus gostaria que fossem. Nós nos tornamos a pessoa que Deus nos criou para ser quando pedimos a orientação dele e fazemos o que ele manda. O profeta Jeremias não cessava de dizer ao povo de Israel o que Deus queria que ouvissem, mas o povo se recusou a escutar. Por fim, Deus falou lá em Jeremias 35:17. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tendo falado e não me obedeceram, clamei a eles e não me responderam. Sofremos consequências danosas quando não atendemos à voz de Deus. Nós devemos orar para que nossos filhos tenham ouvidos para ouvir a voz de Deus e assim não lhes sucedam mal algum, nenhum sofrimento. Um dos planos do inimigo em relação aos jovens é fazer com que se comparem aos outros, se julguem imperfeitos e busquem ser alguém que não foram criados para ser. As jovens se comparam com as outras garotas e acham que os cabelos delas são mais bonitos, as roupas mais interessantes, as casas melhores, são mais queridas, têm melhor desempenho escolar, ou mais talento e beleza. Os garotos olham para os outros rapazes e os acham mais bonitos, mais altos, melhores atletas, mais cheios de amigos, com mais cabelos, com mais dinheiro ou mais capacidade e habilidade. O processo diário de comparação e o resultado que está sempre abaixo da expectativa minam a verdadeira identidade de uma criança, dos nossos filhos. Eu conheço muitos jovens que, quando atingiram a adolescência, já ansiavam ser uma pessoa diferente do que eram. Em vez de dar valor à pessoa que Deus criou para serem e gastar as energias procurando se tornando o melhor possível, eles lutam e se esforçam para ser algo que não podem ser, fazendo coisas que jamais os satisfarão. Nossas orações podem bloquear esse plano do inimigo hoje e proporcionar aos nossos filhos uma visão clara de si mesmos e do futuro. O aspecto mais importante para ajudar meus filhos a compreender quem Deus gostaria que fosse é encorajá-los em seu relacionamento com o Senhor. Eu sei que jamais vão entender quem eles são até que comecem a entender quem Deus é. Na Bíblia, Deus promete derramar o Espírito Santo sobre os nossos filhos e se refere a eles assim, lá em Isaías 44, 4 e 5. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dia, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. Esses filhos vão ter identidade.
serão cheios do Espírito Santo e da convicção interior de que são do Senhor. Você verá uma expressão confiante e alegre no rosto do filho que diz com convicção: eu sou do Senhor. E se você deseja essa atitude do seu filho, comece a orar sobre o assunto hoje. Amém. Amadas mamães, esse capítulo ele é muito interessante, porque hoje nós vivemos em um mundo que as pessoas elas não se contentam com o que são, elas vivem num processo diário de comparação e resultado. As redes sociais estão aí para isso também. Existe uma realidade pregada nas redes sociais que não existe, né? E as pessoas querem viver aquilo. Eu quero dizer para você, mamãe, que muito do que o seu filho tem visto e replicado nessa área vem de nós, vem de você. Hoje, quando você for orar pelo seu filho, para que ele seja a pessoa que Deus criou, olhe também para que o Espírito Santo fale ao seu espírito, fale ao seu coração, para que você volte à essência de ser quem realmente Deus criou você para ser, mamãe. Porque muitas vezes nós nos perdemos em meio a tantas lutas, em meio a tantas provações, em meio a tantos problemas, tantas questões que nós buscamos, né? E antes de nós orarmos pelos nossos filhos para eles serem isso ou aquilo, nós temos que buscar também o que você está fazendo, o que eu estamos fazendo, de buscar a presença do Senhor para os nossos filhos, é maravilhoso, mas não nos esquecendo de que é muito importante nós termos uma intimidade com o Senhor, nós, tá bom? E é isso, gente. Amanhã, se o Senhor me permitir, eu volto com mais um capítulo desse livro, O Poder dos Pais que Oram.